Marcos capítulo 7, dos versículos 1 a 23. Então, abra sua Bíblia, deixa aberta aí, Marcos 7, de 1 a 23. Eu vou começar lendo o versículo 1. Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, foram encontrar-se com Jesus. Vamos orar. Senhor amado, nós agradecemos pela Tua palavra e pedimos, Senhor, que seja a Tua palavra falando agora aos nossos corações. Em nome de Jesus oramos. Amém. Estamos falando muito ainda a respeito de contaminação. Agora, já na Europa, você tem a segunda onda do coronavírus. Aqui no Brasil, parece que em alguns lugares há alguns aumentos, então a gente ainda se preocupa bastante com a questão da contaminação e de ambientes e lugares contaminados. Então, qual que é uma das coisas principais que a gente tem buscas na internet, que o pessoal vê como identificar ambientes contaminados e como descontaminar esses ambientes. E a gente está vivendo hoje uma época de contaminação externa. Mas, no passado, não havia uma diferença tão grande entre aquilo que era contaminação externa e contaminação interna, contaminação espiritual. Aquilo que era contaminado externamente podia contaminar também internamente. E por isso que os fariseus e escribas de Jerusalém foram encontrar Jesus. E você precisa lembrar que aqui no capítulo 7 de Marcos, Jesus está na região da Galileia, que fica ao norte de onde hoje é o Estado de Israel. Jerusalém está mais ou menos no meio, e Galileia fica bem lá no norte, lá no lago, o mar da Galileia, lago de Tiberíades, e ali que se concentrou boa parte do ministério de Jesus, porque inclusive foi naquela região que Jesus foi criado. Então lá Jesus pregou, fez milagres, vários milagres que são conhecidos, famosos na Bíblia, aconteceram lá naquela região da Galileia. E Jesus pregando, curando, mostrando o seu poder expulsando demônios, fazendo diversos milagres, acalmando a tempestade, chamou a atenção dos líderes religiosos e ele começou a chamar a atenção num primeiro momento positivamente, mas depois negativamente, porque ele começou a fazer algumas coisas que incomodavam. Por exemplo, curou no sábado. E, de acordo com a tradição religiosa, o sábado era um dia de descanso absoluto. E Jesus vai trazer uma palavra a respeito do que significava realmente esse descanso, do que significava o sábado, que o sábado havia sido feito para o homem e não o homem em função do sábado. Então, por isso, por causa desses ensinos de Jesus, por causa da fama de Jesus, líderes religiosos da capital, de Jerusalém, do lugar onde estava a religião daquela época, foram até a Galileia para identificar se havia alguma contaminação, para identificar se aqueles ensinamentos e atitudes de Jesus podiam contaminar o povo e trazer um grande prejuízo. No versículo 2, e repararam que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las, pois os fariseus não fazem nada, não comem sem antes se purificar. E receberam muitas outras coisas para observar, como a lavagem de copos, de jarros e de vasos de bronze. Então os fariseus e os escribas lhe perguntaram: por que os teus discípulos não vivem segundo a tradição dos anciãos, mas comem pão sem lavar as mãos? Havia uma tradição oral. Então, naquela época, os líderes religiosos, eles tinham a lei, já haviam sido escritos os livros que a gente conhece como históricos, também os livros proféticos, salmos, e haviam até alguns outros livros que eram considerados bons para que o pessoal pudesse conhecer. Mas existia uma outra coisa diferente da lei, que era a interpretação da lei, a tradição oral. E por que essa tradição oral surgiu? Porque
o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, principalmente a partir de Êxodo, eles falam muito sobre a atividade religiosa que acontecia no templo. Então, quando você vai ler Levítico, por exemplo, você vai encontrar muitas normas específicas sobre o templo. Normas cerimoniais, como que devia sacrificar, como que devia se apresentar no templo. E então, havia essa série de recomendações que, quando aconteceu a destruição do templo pelos babilônios e o exílio, aquilo pareceu sem sentido. E por isso, grupos de religiosos reinterpretaram aquelas leis, aquelas cerimônias, para tentar dar um sentido prático na vida diária das pessoas. E aí pegaram uma lei que está lá em Êxodo 30, de 18 a 21, você não precisa abrir, ela diz, a partir do versículo 19, ela diz o seguinte: Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés com a água da bacia. Toda vez que entrarem na tenda do encontro, terão que lavar-se com água, para que não morram. Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo, lavarão as mãos e os pés para que não morram. Esse é um decreto perpétuo para Arão e seus descendentes, geração após geração. Como é que os líderes interpretaram? Se havia essa cerimônia de purificação antes de entrar no templo, e hoje, naquela época, lá no exílio babilônico, o templo não existe mais, ou depois, nem todo mundo tem condições de ir ao templo sempre para passar por essa lavagem, então, sempre antes de comer, você tem que levar em consideração que você está continuamente levando um sacrifício a Deus, portanto, você precisa lavar as suas mãos antes de comer. Então, se tornou uma tradição em função da aplicação da lei na vida prática, no dia a dia das pessoas que não estavam em contato com o templo. Já ouvi uma pessoa dizer que alguns judeus religiosos hoje em dia dizem, olha, se você lê o Pentateuco, literalmente ele não faz sentido para os dias de hoje, então ele precisa de uma interpretação. Qual que é uma questão interessante disso aqui? É porque, por causa não apenas dessa lei, mas de diversas leis, de cerimônias de purificação que foram aplicadas desse jeito pelos judeus, eles tiveram benefícios históricos. Por exemplo, durante a Peste Negra, os judeus tinham uma taxa de letalidade menor do que os não-judeus, porque os judeus tomavam banho e lavavam as suas mãos antes de comer. E os outros povos, inclusive os cristãos, não faziam isso. Não tinham isso como uma cerimônia religiosa. Então, por causa dessa cerimônia religiosa, dessa tradição, os judeus tiveram benefícios históricos, inclusive na área da saúde. Mas o que a gente precisa ter em conta aqui é que os judeus não estão falando sobre saúde. Eles estão falando sobre purificação espiritual. Eles estão dizendo que os discípulos de Jesus não eram puros espiritualmente porque eles não lavavam as suas mãos. Não era doença, era espiritual. Então eles confrontaram Jesus. Você está rompendo com a tradição. Você está indo contra os nossos antepassados. Você está destruindo a nossa religião. Você está contaminado. Então, eles, como aqueles homens ali, precisavam fazer uma descontaminação. Passar álcool 70, passar cloro, antibactericida, essa série de coisas em cima de Jesus. Porque encontraram ali um foco de contágio que poderia destruir espiritualmente todo o povo de acordo com a visão deles. Só que o que a gente vai ver, que Jesus mostra, é que aquilo era um alarme falso. Não, peraí, não é aqui que está a contaminação. Vocês estão olhando a coisa de um jeito um pouquinho errado. Contaminação espiritual não é por aí. Jesus mostra que eles estavam procurando no lugar errado e a coisa errada. Só que hoje a gente fala alarme falso, a gente pensa assim, alarme falso, ufa, né? Alarme falso é muito grave. Alarme falso pode causar morte de outras vidas, porque você foca naquilo que não é correto e deixa o fogo pegando no lugar onde ele realmente vai causar destruição. Deixa o vírus contaminar no lugar onde ele realmente vai matar pessoas. Então, alarme falso é uma coisa muito séria. É uma coisa muito grave. E por isso, Jesus é duro. Jesus lhes respondeu, hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vós, como está escrito, este povo honra-me com os lábios,
Seu coração, porém, está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Disse-lhes ainda: sabeis muito bem rejeitar o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Mas dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, o que de mim poderias receber como benefício é corbã, isto é, oferta dedicada ao Senhor, vós o desobrigais de fazer alguma coisa por seu pai ou por sua mãe. Dessa forma, invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição que transmitistes, como também fazeis muitas outras coisas semelhantes. Jesus passa de suspeita de espalhar a contaminação a investigador e detector da doença. Não, vocês estão procurando no lugar errado. Vocês estão olhando a coisa errada. Não é aí. É aqui. E Jesus mostra aonde está o problema. Não é nessa parede. É neste banco. Não é nesse pé. São nessas mãos. Não é o externo. É outra coisa. O grande problema da nossa vida é quando tentamos resolver o problema do pecado sem atacar a origem do pecado. Porque, vamos falar a verdade, o que a gente quer? Aqui a gente quer ser santo, puro, irrepreensível diante de Deus. Alguém não quer isso? Amém. Todo mundo quer. Você também, você quer isso? Eu tenho certeza que sim. Você quer que Deus se agrade de você. É óbvio que você quer. E acontece que, muitas vezes, a gente, vendo que não consegue, a gente passa a dizer: mas se eu fizer isso, Deus vai se agradar de mim. E a gente começa a fazer malandragem, dar jeitinho religioso nas coisas. O que era o Corbã? Corbã era um voto de dedicação a Deus. Também uma outra coisa que era boa. Como o pessoal estava longe do templo, não podia ir ao templo, declarava Corbã. Determinada coisa é Corbã. Está sob a minha responsabilidade, mas eu, como não posso, não preciso levar ao templo. Não preciso dedicar para uso religioso, mas está consagrada a Deus. Então, existia uma lei, inclusive, para que se fizessem votos, e eles interpretavam essa lei e cunharam este Corbã, essa dedicação, que inclusive existia em outras religiões. E aí eles diziam, como é Corbã, aquilo que foi uma vez dedicado a Deus não pode deixar de ser dedicado mais. É irrevogável. Em Números 30, de 1 a 2, está dizendo que o voto era irrevogável. E aí o que fazia? O pai e a mãe precisavam de ajuda, precisavam de dinheiro, mas aquele cara queria comprar um carro. Não dava para dar o dinheiro, né? Porque tinha a prestação do carro para pagar. O que dizia? Pai, desculpa, não vou poder comprar seu remédio, porque o que eu tenho é dedicado ao Senhor. A gente acha que é terrível, né? A gente acha que isso é maligno, não é verdade? A gente acha que isso é horroroso, não é? E quantas vezes você já não fez coisas parecidas também? Por exemplo, a gente chega numa pessoa e fala: irmão, preciso pedir oração para o fulano, porque ele está, não sei, fazendo tal coisa. Eu vi ele, né, com outra pessoa. Eu vi, preciso pedir oração, porque ele está falando mal de não sei quem, preciso pedir oração. Como a gente é hipócrita, né? A gente fofoca pedindo oração. Você nunca fez isso? Eu confesso meu pecado, eu já fiz isso. Mas todos nós, crentes, já fizemos isso. A gente usa a desculpa de fofocar para pedir oração. Isso é simples, né? A gente mente e diz: não, mas é que é por uma boa causa. Aí usa um negócio que a gente chama de ad absurdum. Se tem uma pessoa dentro da minha casa e vem um comunista, né? Ele é cristão e eu estou protegendo ele, aí vem um comunista, chega em mim, e aí eu tenho que esconder, eu tenho que mentir que ele não está aqui. Sim, né? Isso é até problema ético.
mas você usa esse assunto para mentir. Por exemplo, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para dizer para uma pessoa que você... fala que eu não estou. E diz, não, mas é que... né? Como é que eu vou dizer que eu não quero falar com ele? Diz, ué. Você vai mentir? Mas não, a gente mente. A gente sonega o imposto. E aí vai para a Paulista com uma placa dizendo que é legítima defesa contra o Estado. A gente pratica imoralidade sexual e vive uma vida promíscua, dizendo que sexo é necessidade básica. A gente deixa de evangelizar, eu já vi igreja fazer isso, e crente dizer isso, deixa de evangelizar e diz, Deus já sabe quem vai ser salvo. A gente deixa de contribuir na igreja e fala por quê? Dízimo é coisa da lei. Já ouviu isso, né, pastor? Dízimo é coisa da lei mesmo. Novo Testamento é 100%, irmãos. Então, gostaria de dar essa informação para os irmãos, não é mais 10. Então, a gente deturpa os princípios para favorecer o nosso pecado. A gente adora fazer isso. Porque a gente não identifica onde é a origem do pecado. Deixa a contaminação acontecer no lugar onde ela está acontecendo e se preocupa com outra coisa. E quando a gente não cai, a gente, no mínimo, é frequentemente tentado a deturpar a palavra de Deus para justificar os nossos pecados. Quantas vezes você já não se pegou lendo a Bíblia, sendo confrontado com o seu pecado e falando, pensando, né? Mas acho que isso não é para mim. Já aconteceu isso com você? Vou confessar de novo, também já aconteceu comigo. E é lógico que já aconteceu com você, porque você é pecador. No mínimo você já foi tentado a pensar desse jeito. Porque a gente não gosta de confrontar o nosso pecado. Porque a gente não gosta de colocar o dedo na ferida. Porque você tratar a ferida dói. Mas precisa tirar a contaminação. Tem jeito. Tem perna gangrenada que, se não amputar, mata a pessoa. É isso, é simples assim. Não quero fazer uma cirurgia, então morra. Então, outro exemplo, por favor, os diabéticos que me perdoem, mas assim, alguém que é diabético que pensa assim, não vou deixar de comer açúcar. E nem vou tomar insulina. Estou usando um exemplo, mas pode ser com qualquer coisa, né? Eu tenho outros problemas, eu tenho gastrite, pronto, vou falar de mim. Tenho gastrite, né? Não vou deixar de tomar refrigerante porque eu tenho gastrite, sem tomar alguma coisa antes. Não. Com o pecado é a mesma coisa. A gente vive arranjando desculpa para poder pecar. E deturpa a palavra de Deus para continuar na nossa vida de pecado, ao invés de tratar do nosso pecado. E é disso que Jesus está falando aqui. Versículo 14. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e entendei. Fora do homem não há nada que, entrando nele, possa torná-lo impuro. Mas o que sai do homem, isso o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa palavra de Jesus é tão importante que provavelmente quem colocou essa frase, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, ela não veio de Jesus, foi o autor do livro. Ela é fundamental. Mas ela causa uma crise nas pessoas daquela época. Por quê? Como assim o que vem de fora não contamina? E os alimentos impuros? Quando você lê Levítico, tem um monte de números, Êxodo, Deuteronômio, tem um monte de alimentos impuros. Não podia comer camarão, por exemplo, não podia comer carne de porco. A gente que gosta de feijoada não ia ter. E as pessoas impuras? Né? Porque, por exemplo, a mulher menstruada, ela tinha que ficar afastada, ela era considerada impura, tinha um significado aquilo. O homem que tinha poluição noturna também era considerado impuro. Até mesmo as necessidades, é muito interessante isso quando você olha na lei, as necessidades básicas, né, quando se defecava, aquilo devia ser levado para fora do acampamento. Então, havia uma série de leis, de coisas que eram impuras.
e a contaminação por doenças. Eu imagino a crise que causou nos discípulos ao ouvirem de Jesus falar aquilo. Mas como assim, Jesus? Como assim o que vem de fora não é impuro? E aqui mesmo a gente está falando, né? Como assim eu posso tocar em qualquer lugar, eu posso tocar em qualquer pessoa? E a máscara, essas coisas, como assim, Jesus? Jesus está falando de uma coisa diferente daquilo que o pessoal estava pensando. Ele precisou redirecionar. Versículo 17. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram acerca da parábola. Jesus lhe respondeu: então vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que entra de fora no homem não pode torná-lo impuro, porque não entra no coração, mas no estômago, e depois é expelido. Assim, Jesus declarou puros todos os alimentos. Aqui a gente pode dizer que Jesus fez uma atualização do sistema. Sim, a Bíblia precisa ser atualizada. Só que sabe qual que é a grande novidade? Ela já foi. O Antigo Testamento já está atualizado, meu irmão. Já está atualizado. Você não precisa aconselhar uma pessoa que é estuprada, dizendo que ela precisa casar com o estuprador, porque aquilo era uma legislação de Israel. Era uma legislação de um povo. O Pentateuco é uma constituição. É isso que o Pentateuco é. E o que o Novo Testamento vai dizer? Em Hebreus 8:13, que... vamos ler. Vamos ler. Isso é importante a gente ler. Hebreus 8:13 traz uma palavra muito importante. Se você tem dúvidas sobre o Antigo Testamento, leia o livro de Hebreus. Ao dizer que esta aliança é nova, que aliança? A aliança de Jesus, ele tornou antiquada a primeira. Qual? A aliança de Moisés. E o que se torna antiquado e envelhece está perto de desaparecer. Hebreus 10:1. Ora, sendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas boas, jamais pode aperfeiçoar o que vem apresentar suas ofertas por meio dos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano. Então, Jesus atualizou o sistema. Jesus é a aliança 2.0. Jesus atualiza o sistema. O Antigo Testamento, ele apontava, ele era um sinal, ele mostrava as coisas. Todos os rituais, ele eram sinais. Se você notar, todos os animais que eram considerados impuros, eles tinham uma relação ou com a morte ou com a terra, que representava a morte. Então, esses animais que apontavam para a morte, eles eram impuros. Os animais que apontavam mais para a vida, eram puros. Então, aquilo era uma sinalização da valorização da vida por parte de Deus e que o povo deveria valorizar a vida. Mesma coisa vale para as outras questões aqui que foram mencionadas. Se você for ver, as questões da impureza, elas têm a ver com a situação de morte, porque Deus valoriza a vida. Esse é o princípio básico. E ali, todo o Antigo Testamento, ele era uma lei para um povo, era uma aliança de Deus com um povo. Em Jesus, essa aliança foi aberta para todos os povos. Por isso que leis, especificamente para um povo, na sua literalidade, não fazem mais sentido. Elas apontam e têm princípios importantíssimos. Por exemplo, se a gente olhasse alguns princípios econômicos e políticos aqui no Antigo Testamento, a gente parava de brigar, mas eu não vou tratar desse assunto aqui. O importante é a gente compreender que em Jesus ele atualiza. E essa necessidade de atualização já tinha dado pistas. Oséias 6:6 vai dizer: misericórdia quero e não sacrifícios. Porque dava-se ênfase demasiada às cerimônias exteriores e não aquilo que realmente trazia prejuízo. Sinais, movimentos, abstenções e rituais externos não são capazes por si só de santificar a vida, de purificar o espírito e de descontaminar o coração. As boas práticas têm a sua utilidade, mas não podem se tornar um fim em si mesmo. Elas servem para outro propósito. Por exemplo, vir na igreja sempre
é muito importante. Mas se você só vir na igreja e durante a semana viver uma vida podre, sinto muito, não vou te ver no céu. Porque você não está realmente transformado por Jesus. Quem é transformado por Jesus se incomoda com o pecado. Não consegue dormir depois de pecar. Se você consegue dormir, ficar tranquilo depois de pecar, meu irmão, reavalie urgentemente a sua vida espiritual. Não adianta dar o dízimo. Não adianta vir todo domingo, não adianta investir em missões, não adianta nada disso se a sua vida, se o seu coração não está disposto a ser transformado pelo Senhor. E eu não estou dizendo que ir na igreja, dar dízimo, investir em missões não seja fundamental. É lógico que é fundamental. Mas a questão é, se você só focar a sua vida nessas coisas, eu só venho tomar ceia, estou puro. Não! Você está puro se você confessar os seus pecados, e Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Em Jesus, Deus atualizou a aliança e os preceitos a serem seguidos, mostrando aquilo que realmente é importante. Vou repetir porque essa frase é fundamental. Em Jesus, Deus atualizou a aliança e os preceitos a serem seguidos, mostrando aquilo que realmente é importante. E o que é maravilhoso em Jesus? Ele não simplesmente diz atualizei. Ele dá alguns exemplos para a gente daquilo que permanece do sistema. Olha o que permanece. Versículos 20 a 23. E prosseguiu: o que sai do homem é o que o torna impuro. Pois é de dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, adultérios, homicídios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Todas essas coisas más procedem de dentro do homem e o tornam impuro. Onde está a contaminação? Jesus identifica a contaminação. Ela não vem dos rituais, ela não vem da prática religiosa externa, exterior. Ela vem do coração. No coração estão os pensamentos. A cabeça judaica antiga entendia que quando falava de coração era onde estavam os pensamentos. E aqui a gente pode entender como internamente. Aquilo que vem internamente. Então, aquilo que vem internamente, os pensamentos, a maldade, começa no pensamento, a cobiça, a inveja, a insensatez. Quando você inveja uma outra pessoa, impureza. Quando você cobiça o que não é seu, impureza. Quando você maquina o mal, quando você se deixa levar pela impulsividade, agredindo verbalmente ou fisicamente alguém, impureza. Começa aqui dentro os maus pensamentos, os pensamentos. No coração estão os desejos. Imoralidade sexual. E é muito interessante que aqui são usadas 3 palavras que têm a ver com imoralidade sexual. Imoralidade sexual, que é porneia. Uma outra palavra que é adultérios. E outra palavra que é libertinagem. Quer dizer, Jesus abarca aqui todo o problema de sexualidade, toda a deturpação da sexualidade humana. Por quê? A gente poderia classificar essa lista de outra forma. Aquilo que a corrupção em relação à adoração. Então, eu deixo de adorar a Deus de alguma forma. A corrupção em relação à ordem natural criada. E qual que é a ordem natural criada por Deus? Se estamos falando sobre sexualidade, estamos dizendo que deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua singular mulher, e eles serão uma só carne. Por isso que a gente diz que o princípio bíblico de casamento é monogâmico e heterossexual. Porque isso é princípio, isso é antes da lei. Isso é a ordem natural. Romanos 1, 27, ele vai falar que deixaram de seguir a natureza, ou seja, a ordem natural criada por Deus, quando ele fala sobre pessoas que se deixaram levar por relações homossexuais. Isso vale também para heterossexuais que têm casamento aberto, por exemplo. Porque o homem se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. E às vezes a gente justifica os pecados heterossexuais, né? Porque vai dizer, não, o problema
é com o mesmo sexo. Não. O problema é com outra pessoa com quem você não tem aliança. Se você é homem com outra mulher que você não tem aliança, se você é mulher com outro homem que não tem aliança. E no coração está o trono. Blasfêmia, arrogância. Se a gente pensar de outra maneira, né? Corrupção das relações. No coração está o trono. E você decide se você vai colocar você mesmo ou se você vai colocar Deus. E é aí que começa. Se você coloca você mesmo, você se torna arrogante, invejoso, cobiçoso, segue os seus desejos carnais, sexualmente falando, e também financeiramente falando, e também em relações de poder, se apaixona pelo poder e faz de tudo pelo poder. Eu não estou falando só de política, pode ser na sua empresa, pode ser na sua escola, pode ser na sua família. No coração está o trono. E se você não prestar atenção em quem ocupa o trono do seu coração, você está contaminado. Quem precisa ocupar o trono do seu coração é Jesus. Por isso que a gente tem que deixar bem claro na nossa mente que a santificação acontece quando permitimos que Jesus tire o vírus do pecado que habita em nosso coração. Irmãos, a gente não é perfeito, nós somos pecadores. Mas o grande problema é quando a gente deixa de ter consciência de onde vem o nosso pecado. E a gente começa a dizer que o pecado vem de eu não fazer alguma coisa, de eu não me abster de determinada coisa. O pecado vem do coração. É lógico que vários rituais e práticas que nós temos hoje em dia são fundamentais, são essenciais. E são importantes, inclusive, por uma questão de saúde. Mas a gente não pode deturpar as coisas e achar que, tá tudo bem eu ser um bom batista, mas não ser um discípulo de Jesus. Não está tudo bem, meu irmão. Não está tudo bem. Você tem que ser um bom discípulo de Jesus, até para ser um bom batista. Então, eu te convido esta manhã a examinar o seu coração, a examinar as suas atitudes e as suas ações. Onde está o seu pecado? No que você pensou? O que você praticou? Você amou a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento? Você amou o seu próximo como você mesmo? Porque, meu irmão, a grande verdade é que a nossa preocupação não tem que ser o outro, a nossa preocupação tem que ser nós e a nossa vida com Deus. E quando a Bíblia diz para a gente tomar cuidado com a vida, não é para a gente ficar julgando o outro, é para a gente olhar para o nosso coração e encontrar as nossas tentações, os nossos pecados e tratá-los. E aí outro exemplo, já que falamos sobre sexualidade, às vezes você aponta o pecado sexual do outro, mas não está olhando os seus maus pensamentos sexuais. Você aponta a corrupção do outro, mas não está vendo a pequena corrupção que você pratica todo dia. Por exemplo, deixando de dar troco propositalmente. Então, olhe para você. Olhe para o seu coração. Olhe para o seu pecado e deixa Jesus transformar a sua vida a partir da origem. Deixa Jesus passar o cloro espiritual no seu coração para tirar o vírus que destrói o seu relacionamento com Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu sei que essa palavra falou profundamente ao coração de todos aqui, Pai, principalmente ao meu. Deus, nós diariamente pecamos. E pedimos agora perdão, Pai. E agradecemos porque o Senhor aponta onde está o nosso pecado. Dói, mas nós te agradecemos porque sabemos que é para o nosso bem. Porque o pecado leva à morte, mas em Jesus nós temos a vida eterna, Pai. Então que Jesus agora tome conta dos nossos corações. Que Jesus agora purifique e transforme a nossa vida. Que o Teu Espírito Santo agora ocupe o trono da nossa existência, Pai. De quem está em casa, de quem está aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai, santifica a nossa vida a partir de dentro, Pai. Para que assim exteriormente as pessoas vejam que somos reflexo de Deus, que somos sal e luz, que somos modelo de Jesus para esse mundo, Pai.
Em nome de Jesus eu peço, Deus. Amém.